Fala, guerreiro, guerreira. Dando sequência ao nosso projeto Questão de Prova, hoje eu trouxe uma questão da banca CESP para o cargo de delegado da Polícia Federal, onde a banca cobrou o seguinte: considerando a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal, STF, julgue o item a seguir a respeito dos fundamentos constitucionais, dos direitos e deveres fundamentais, do Poder Judiciário, da Segurança Pública e das atribuições constitucionais da Polícia Federal. Vamos agora à questão, que diz o nosso enunciado. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, podendo o juiz da execução autorizar a saída antecipada dos sentenciados enquadrados nesse regime em razão da falta de vagas no estabelecimento penal. Então aqui, o que ele perguntou para nós, tá? E certo ou errado, né? Como é o padrão da banca CESP, tá? Então aqui o que o enunciado está falando para a gente? Que a falta de estabelecimento penal tem um sujeito que ele já pode cumprir ali a sua pena, ele está no regime fechado, mas ele já se enquadra nos requisitos do regime semiaberto. Porém, eu não tenho onde colocar, né? Eu não tenho uma colônia agrícola ou industrial, né? Como diz a LEP, para que esse sujeito ali, né? Para que esse condenado ele cumpra a sua pena em regime semiaberto, tá? Então eu posso manter ele no regime fechado porque eu não tenho, né, como colocar ele no regime semiaberto. Ele já faz jus ao benefício, mas está faltando unidade, né, que se adeque ao modelo da pena que ele vai cumprir, tá? Então aqui o que o STF tá, o que o enunciado diz para a gente aqui, né, que a falta de estabelecimento penal adequado ela não autoriza a manutenção desse condenado no regime fechado se ele já faz jus, né, ao regime semiaberto, tá? E a banca está perguntando certo ou errado, tá? Então, para a gente responder essa questão, tá, a gente precisa ter um entendimento majoritário do STF em relação a isso, tá? Mas se você está fazendo essa questão, ou você fez, né, ou você vai fazer uma questão parecida, de antemão eu já trago para vocês o seguinte, né? É, repara o seguinte, aqui outra coisa, outro bizu também, é podendo o juiz da execução. Se é podendo, logo não é uma obrigação, tá? Então, para que o juiz possa fazer algo, é necessário também que o agente ele se enquadre em alguns requisitos ou em algumas exigências, tá? Então, e lembrando também que a lei penal, né, ela não é para prejudicar o réu, tá? Ela nunca retroage para prejudicar, somente para beneficiar. Aqui não tem nada a ver com o princípio, né, da retroatividade da lei penal, tá? Mas aqui é algo que vai beneficiar, né? Por quê? Eu vou manter um sujeito num regime prisional mais gravoso, tá? Por falta de estabelecimento penal. Opa, não posso, né? Enfim, mas vamos, a súmula vinculante 56, ela vai falar pra gente, tá? A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados, tá? No RE 641.320/RS. Então aqui eu tenho alguns requisitos que esse condenado precisa se enquadrar, tá? Para que ele seja beneficiado, tá? Aqui já vou trazer para vocês, o nosso gabarito é certo, tá? Então o juiz não pode, né, manter esse sujeito que faz jus ao benefício, de repente, de um regime semiaberto ou aberto em regime fechado, que é um regime penal mais gravoso por falta de estabelecimento penal, desde que esse condenado se enquadre agora, nós vamos, né, para o entendimento do STF, que ele se enquadre e faça jus a alguns requisitos. Ó, não existe a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar. Então, logo aqui, né, a prisão domiciliar não é obrigatório, tá? Baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena. Então aqui ele já está falando para a gente o seguinte, o juiz ele não é obrigado a conceder ali uma prisão domiciliar ao condenado por falta de estabelecimento penal adequado, né? Por exemplo, ele está no regime semiaberto e por não ter estabelecimento o juiz vai colocar uma prisão domiciliar para ele. Não é obrigatório isso, tá? Sem que sejam observados os seguintes requisitos exigidos para a fruição do benefício. Então é necessário que o condenado se enquadre em alguns benefícios, tá? Em alguns requisitos para que tenha o benefício. E que devem ser consideradas as circunstâncias pessoal do condenado, seu comportamento no curso da execução penal ou seu comportamento dentro do sistema prisional, da unidade prisional, tá? A natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves. Os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar, tá?
Então, aqui, em via de regra, o STF ele não autoriza, tá, a manutenção do condenado em regime penal mais gravoso, tá, por falta de estabelecimento penal adequado. Porém, vai ficar a cargo dos juízes, né, os juízes ou o juiz da execução, no caso, em caso específico, e no modo geral, os juízes da execução penal, avaliarem, tá, o comportamento, avaliarem ali o perfil do condenado para que concedam um regime domiciliar, uma prisão domiciliar ou alguma outra coisa ali, né, que seja benéfica também para ele, tá? Mas em via de regra, ele não pode ficar em regime penal, em regime prisional mais gravoso por falta de estabelecimento penal adequado, mas também não quer dizer que ele vá para uma prisão domiciliar, tá? Então ele vai ter que preencher alguns requisitos ali que será avaliado pelo juiz, né, da execução penal. Guerreiro, guerreira, finalizo mais uma questão de prova com vocês, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Um forte abraço!